Olá, boa noite. Vamos fazer a leitura do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Quiete seu coração, reúna os seus, pegue sua Bíblia, abra aí e vamos ler, vamos crescer e vamos aprender bastante. Então, nós vamos dizer assim, verso 1 do capítulo 3: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo volta a falar de novo da alegria. E quando Paulo fala da alegria aqui, ele está falando da impossibilidade de essa alegria ser destruída em Cristo. Porque ele aprendeu de Cristo, conforme está registrado em João 16, a fala de Jesus. Essa alegria ninguém vos poderá tirar. E Paulo vai falar assim: ainda que eu esteja sendo repetitivo, eu quero fazer vocês lembrar disso. Essa alegria que está em nós, em mim e em você, pelo fato de termos conhecido a Cristo, ninguém pode tirar de nós. Nem as dores deste mundo, nem as lutas, nem o sofrimento. É por isso que todo o Novo Testamento fala: alegrai-vos durante a tribulação. Isso é que é gostoso e ao mesmo tempo assombra quem está do lado de fora. Porque estar em Cristo, ser achado em Cristo, é participar dessa alegria. É por isso que Paulo repete o tempo todo: alegrai-vos quanto ao mais, meus irmãos. E ele fala escrever-vos novamente, é porque Paulo escreveu do ano 48 ao ano 64. Dificilmente Paulo escreveu só 13 cartas. Os Coríntios só foram as 4, nós só temos 2. Então, possivelmente ele escreveu antes outras cartas para os filipenses. Mas Deus não quis que chegasse até nós, nós só temos as 13 cartas dele aqui. Então, é mais ou menos isso. Verso 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aí Paulo fala assim: irmãos, vocês que estão aí no ambiente comunitário, e vocês que andam nas nossas pegadas, fiquem atentos, cuidado com os cães. E ele usa a palavra cão porque cão hoje para nós, cachorro, é bom. Dentro das casas tem, são amigos, são carinhosos, nós gostamos, amamos. Mas na época deles não. Os cães eles ficavam nos monturos, nos lixos, lambendo chagas, como na parábola, como no Velho Testamento. Como diz Davi a Saul, que Saul saiu a perseguir? Ele acha que ele está perseguindo o quê? Um cão morto? Uma pulga? Então o cão aqui era um imundo. Tanto que os judeus, diz o ditado rabínico, né? Nós somos o povo de Deus e o resto é o cão. São os cães. São os imundos, são os impuros. Então Paulo está falando: cuidado com esse povo, com esses cães, que a gente pensa que é de Deus e não é de Deus. Acautelai-vos dos maus obreiros. Os maus obreiros são justamente esses que estão interessados em si mesmos. Eles não estão andando nas pegadas do Evangelho conforme visto em Paulo, em Jesus, nos apóstolos. Eles estão interessados no seu crescimento, no seu egoísmo, em si mesmos, no ventre deles. Cuidado com esses caras que estão ensinando um tanto de heresias, ensinando suas próprias teorias. Está cheio de teorias loucas por aí. Então você tem que vir para Jesus e falar: isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Aqui vai o Evangelho. Acautelai-vos da falsa circuncisão. A falsa circuncisão aqui é o que eu quero chamar a atenção, porque no grego original é mutilar. Porque existia 2 termos para a gente designar a circuncisão. Eles usavam o peritemnem e o catatemnem.
O periptemnem era assim, o rito sagrado dos judeus. Mas o outro era uma mutilação. Era uma pessoa que tinha os seus órgãos cortados. Então Paulo está dizendo assim para ele, esses caras que pensam que são judeus, na verdade eles não são circuncisão. Eles não estão circuncidados, eles estão mutilados. Eles fizeram uma marca no pênis, mutilaram o pênis, mas o coração, a mente, a alma não pertencem a Deus, não tem nada a ver com Deus. É gente da jihad, mata em nome de Deus só tem o nome. É gente que em nome de Deus sai odiando, destruindo, separando, rachando, maltratando, oprimindo, discriminando, amaldiçoando. É assim que está fazendo por aí. Porque Paulo vai dizer, nós é que somos da circuncisão. Então, quem é a verdadeira circuncisão? Ele vai explicar. É aqueles que adoram a Deus no Espírito. E o Espírito aqui é o Espírito Santo em nós. Fazemos parte de Deus, esses que no interior, na mente foram ressuscitados. E nos gloriamos em Cristo. A minha glória é Cristo. Eu não estou gloriando no que eu tenho, no que eu produzo, nas minhas riquezas, nos meus... Não é nisso que a gente se gloria. Não é no mundo, não é na filosofia, não é nisso. Eu me glorio em Cristo, nele está a minha glória. E não confiamos na carne. Eu vou confiar em mim? Eu vou confiar nos homens? Morremos, saiu o Espírito e pronto, acabou as minhas esperanças. Eu vou confiar no Senhor, esperar no Senhor, então eu glorio em Cristo. Verso 4. Bem, aí Paulo vai falar assim, bem que eu poderia também confiar na carne. Ou seja, nós estamos falando de judeu sem ser judeu. Eu não sou judeu, eu sou um gentio. Então pode ser que eu fale erradamente de um judeu, porque eu não conheço as entranhas do judaísmo, eu não vivi o judaísmo. Mas quem está falando aqui é quem viveu. Paulo fala assim, eu sei que vocês não são judeus, mas eu sou. Ele vai dizer, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ou seja, em si mesmo, no ato de tentar aproximar de Deus por si mesmo, ele fala, eu ainda mais. Ele fala, circuncidado ao 8º dia, ou seja, os judeus eram circuncidados ao 8º dia. É o que disse a Abraão, Deus. Eu sou da linhagem de Israel. Paulo falou assim, eu tenho uma linhagem. Os ismaelitas podem pegar sua ascensão e vir até Abraão, que Abraão gerou Ismael de Agar, mas só ficava ali. Os idumeus poderiam pegar sua ascensão e trazer só até Isaac, porque os idumeus são filhos criados, são geração de Esaú. Esaú era irmão de Jacó, filhos de Isaac. Mas os judeus não. A ascensão deles vai até Jacó. Porque Jacó é que mais tarde foi chamado de Israel, príncipe de Deus, lutou com Deus e venceu. Naquela batalha que nós conhecemos do Velho Testamento, é o que Paulo está dizendo. Eu sou da tribo, além de ser de Israel, da linhagem de Israel pura, ou seja, eu sou um judeu raça pura. E é isso que o mundo choca, porque é o povo mais puro da terra geneticamente, são os judeus. Ainda tem judeu hoje praticamente puro. Da tribo de Benjamim, ou seja, eu sou da nata, eu sou da elite. Benjamim era o filho de Raquel, a quem Jacó amava. E dos 12 patriarcas, das 12 tribos, o único dos patriarcas que nasceram na terra prometida foi Benjamim. Então, no Velho Testamento está todo falando dele. Ainda sou de lá da tribo de Benjamim. Eu sou hebreus de hebreus. Porque tem judeus que durante as suas dispersões se perderam, esqueceram a sua língua. Aprenderam o grego, aprenderam o aramaico, mas esqueceram a sua língua. Deixaram suas raízes espirituais, linguísticas. Paulo falou assim, eu não. Eu além de ser hebreu, sou hebreu de hebreu, porque eu não esqueci nem minha língua. Eu falo hebraico claramente. Quanto à lei, eu sou um fariseu. Ou seja, eu sou aquele povo que o próprio nome é que separado para Deus. Em termos de religião, eram os mais dados, eram os que mais conheciam.
Não era um grupo tão grande, mas era a turma que conhecia. Paulo falou assim: eu fui criado aos pés de Gamaliel. Quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. Ou seja, um judeu era um cara religioso é chamado por ser zeloso. E judeus gostavam disso, zelar pela lei. Então Paulo falou assim: no que se diz com zelo à lei, eu era um perseguidor da igreja, eu fui uma espécie de um jihadista. Eu matei, eu persegui em nome de Deus. Eu persegui a igreja. Então eu sou judeu e eu posso falar com categoria que o judeu que não é segundo a mente, o coração, a alma toda em Jesus, ele é apenas mutilado, ele tem um corte no prepúcio do pênis. É como um batismo sem vida. Não tem significado nenhum diante de Deus. É como dizer-se dentro de uma religião, sem Jesus, sem evangelho, não tem jeito. Está cheio de gente dentro das religiões, mas sem vida, são mortos. É o que Paulo está dizendo. Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Ou seja, um bom judeu gabava-se disso. Não tinha lei que ele não se achava ali, irrepreensível exteriormente com relação aos outros. Todo mundo o via como alguém que zelava pela lei, que era irrepreensível no cumprimento da lei, conquanto no interior ele soubesse que não dava conta. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Quem é Cristo? A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí agora, amados, nós temos que trabalhar e pensar, porque Paulo usa uma palavra muito forte, muito forte, muito forte. Paulo vai falar da palavra justiça, ele vai usar a palavra justiça aqui no verso 9, mediante a fé em Cristo, que é a justiça que procede de Deus. Justiça. Ele usa justiça aqui, ele usa justiça anteriormente. Agora observe uma coisa importante. É um termo muito difícil de se trabalhar para Paulo. De achar um significado específico no grego. Mas o que Paulo se refere a Cristo, a justiça, é a justiça aqui, é buscar essa estreita relação. É você buscar uma forma de manter uma relação leal e justa com Deus. Isso é o que Paulo está chamando de justiça. Então Paulo está dizendo que tudo isso que ele tinha, que para os humanos, para os homens é um cara de um pedigree, um homem que tem tudo na terra, um cara, ele está dizendo, tudo isso, eu considerei isso como perda, como refúgio, para mim poder conhecer a Cristo e ser achado nele, estar nele. E o que choca é que quando Paulo fala de buscar essa justiça, que é essa relação leal e justa com Deus, ele fala que só pode se relacionar profundamente com Deus por meio de Jesus Cristo, que é a justiça de Deus. Ou seja, então ele está dizendo que todos os atos e mandamentos da lei, tudo que se chama de lei, o que ele tinha de ser hebreu, de ser isso e aquilo, tudo isso ele está dizendo assim, é perda, eu considero como perda, como refúgio. E a palavra que ele usa para perda, para refúgio aqui, é escaibala. Ou seja, é algo pior do que inútil. Na linguagem comum era aquilo que era lançado aos cães. Na linguagem médica era o excremento, é o esterco. Amados, então assim, eu olho hoje e vejo quanto que as pessoas tentam se gloriar nisso, na carne, no seu salário, tal. Tem pessoas que estão indo para as igrejas para vender um produto, vender a marca. Tem gente que antes de ir, escolhe aquela que ele pode, assim, olha, eu posso disseminar isso, eu posso fazer aquilo. Não, está tudo errado. Por isso que o evangelho está morrendo dentro das religiões, dentro das igrejas. Porque o que para Paulo era um refúgio, era o esterco. Hoje o povo bate palma e aplaude, o povo está atrás de glórias, de poder.
de status. O povo não quer nem ser chamado mais de pastor, quer ser chamado agora de bispo, de apóstolo. Ninguém quer ser um parabolane, como eu disse ontem no texto do capítulo 2. Ninguém quer se entregar pela causa de Cristo mais. O povo quer diversão, o povo quer circo, palco, picadeiro. É isso que quer. Pode dizer, eu considerei tudo para ser achado nele. Então aí ele diz no verso 10, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E essa palavra conhecer também aqui, que parece um pouquinho com gnose, né? É o gnoskai, entende? Conhecer, gnoskai. Esse conhecimento também não é fácil de ser trabalhado aqui não. É um conhecimento assim mais experimentado, pessoal, íntimo. Ou seja, conhecer Cristo não é decorar, não é ir para dentro de uma igreja, não é batizar. Conhecer Cristo é ter uma experiência pessoal e profunda com Ele. Isso é conhecer Cristo. Tanto que no Velho Testamento, a palavra conhecer estava relacionada a uma ação sexual. Ou seja, Adão conheceu Eva e dali gerou Caim. Ou seja, Adão relacionou com Eva. Observe que no caso de José e Maria, José não a conheceu enquanto não gerou o primeiro filho, Jesus. Ele só foi relacionar sexualmente com ela depois de Jesus. Então, olha como é que conhecimento indica, é intimidade, amado, é algo mais visceral. Então, aproxime mais de Jesus. Vamos ter esse estreito relacionamento com Ele, esse conhecimento profundo, porque o conhecimento de Jesus, conhecer Jesus é conhecer o poder da sua ressurreição. Ou seja, é eu saber que eu não morro mais. É eu saber que seja morrendo, seja vivendo, eu sou nele, eu estou nele. É saber que a vida com Jesus é para além desse ambiente, dessa dimensão na qual estamos, da carne, do tempo e do espaço. E a comunhão dos seus sofrimentos. Ou seja, então, conhecer Jesus é mais do que obter os milagres e as bênçãos que todo mundo recebe. É também poder participar dos sofrimentos de Jesus. É saber que eu adoeço, que como Paulo estava preso, mas isso era alegria para ele, no sentido de que o evangelho estava sendo proclamado. Aquilo estava acontecendo porque ele estava em Cristo. Então, eu não posso, amados, querer as bênçãos e me excluir disso. É isso que eu estou dizendo aqui para nós nesse instante. Até alcançar a ressurreição dos mortos, é o que eu disse para vocês. Eu já sei que eu estou lá. Aí ele diz no verso 12, não que eu, Paulo, o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Verso 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui, amados, nesses do 12 ao 16, nós lemos todo, eu só quero destacar uma coisa, porque não é difícil. É a palavra perfeito, perfeição. Paulo usa no verso 12 dizendo, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas lá no verso 15 você vai perceber que ele vai dizer assim, nós que já somos perfeitos. Ele está usando o verbo teleios. E essa palavra tem vários significados, mas aqui na linguagem de Paulo é você ser adequado para uma função, para desempenhar um cargo. Então, quando ele fala assim, não que eu já tenha recebido, não que eu já tenha obtido a perfeição, é porque ele sabe que com quanto ele foi chamado para uma função em Cristo, perfeito em Cristo, separado,
Ele sabe também que ele ainda habita um corpo de morte. E se eu estou no corpo de morte, eu não cheguei à perfeição ainda. Aí não é contradição, é paradoxo. Então, se eu leio o Evangelho e não entendo o que é um paradoxo, eu vou sofrer muito para conseguir desenvolver isso. Então, aqui agora, por exemplo, eu sou um imperfeito, porque eu sinto dores. Meu corpo nesse instante começou a ter febre. Tá vendo? Eu estou um corpo de morte, isso é imperfeição. Eu vou adoecendo, vou morrendo. Mas eu sei que eu fui chamado para uma função e eu fui aperfeiçoado em Cristo e eu já caminho para essa glória. Ah, tá vendo? É a justiça. Eu já estou numa relação íntima e perfeita com Deus por meio de Jesus. Então eu sou o imperfeito que foi aperfeiçoado em Cristo. Eu sou um perfeito em Cristo, imperfeito nessa terra. Porque eu ainda habito um corpo de morte. É disso que ele está falando. Então agora ele está te chamando a mim, a você, para nós andarmos de acordo com o que já alcançamos. Não queira colocar, como diz na linguagem nossa, colocar o carro na frente dos bois. Sirva a Cristo de acordo com aquilo que você já recebeu, conforme os dons que você tem. Não queira ser aquilo que você não é no momento. Quanto a mais, amados, não olha para trás não. Se eu fui chamado em Cristo, se eu fui aperfeiçoado em Cristo para o céu, para a glória, caminho olhando para lá, para o alvo. O nosso alvo é Cristo. A minha meta é o céu, o meu padrão é o céu, não é a terra. Então eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. É por isso que para mim vencer algumas lutas, algumas batalhas que eu travo no meu interior em termos de trauma, eu não posso trazer o passado para ficar remoendo o meu presente e destruindo o meu futuro. Não. O passado tem que ser esquecido. Ele tem que ser perdoado. Tem gente que sofre no presente porque não conseguiu vencer os traumas do passado. Ainda traz de lá para cá ódios, mágoas, ressentimentos, vitimização, não sei o que, não sei o que. Aí não tem jeito. Vai passar o resto da vida fazendo terapias e não vai dar conta. Esqueça, prossiga para frente, para o alvo. A nossa meta é Jesus, nós já fomos aperfeiçoados nele. Sigamos em frente, como Paulo está pedindo aqui, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus, ande conforme o modelo e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, trabalhando, desenvolvendo, amando, cuidando do outro. Paulo era um cara misericordioso, amoroso. Olha o padrão de Jesus do Evangelho. Por que Paulo está falando sede imitadores meus? Porque Paulo imitava Jesus, como eles não tinham Jesus ainda. O Evangelho aqui, todo mundo dá. Então Paulo, me imite, porque eu estou imitando Jesus. Hoje eu não estou chamando você para me imitar não, eu estou chamando eu e você para nós imitarmos Jesus, porque nós temos hoje Jesus aqui, a palavra encarnada, viva. Acabou, é isso que está escrito. Pois muitos andam entre nós, ele está dizendo, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. De tantos irmãozinhos que caminharam entre nós, que hoje são inimigos da cruz de Cristo, enveredaram por caminhos tortuosos, entraram pelas vias do liberalismo, pelas vias do extremismo, pessoas que estão perdendo o rumo, falando besteiras e asneiras por aí, esquecendo o padrão de Jesus. Tem gente aí, cristão, entrando para tipo assim, nós agora vamos fazer uma aliança pelo Brasil, vamos fazer um partido conservador de direita que lute pelos valores da família. Aí eu falo, agora perdeu. Tudo em nome de Jesus. É mole um treco desse? Como se Jesus tivesse um partido de direita, de esquerda, de centro. Já perdeu. Quem anda num caminho desse já desviou-se do Evangelho. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? O padrão é Jesus. Tem gente se tornando inimigo de Jesus falando de Jesus. O destino desses é o ventre, é a perdição. O destino deles é a perdição. Não é os céus, não.
É a terra, são as coisas da terra, as brigas, as contendas, as disputas da terra, as loucuras da terra. O Deus deles é o vento e seus apetites. E aqui alguns dizem na história que existia um grupo de antinomianos, pessoas que eram contra qualquer tipo de lei, ou seja, em função da questão da interpretação errada e doentia do gnosticismo. O espírito é bom, a matéria é bom, então o que quer que eu faça com essa matéria? Não tem lei para ela mesma, não. Essa matéria você pode se entregar ao pecado porque não tem jeito, e o corpo precisa disso, satisfazer em tudo. Eles se entregavam, tinha gente que se entregava à comilância, à bebedeira, porque achava que tinha que passar por tudo para se tornar uma pessoa perfeita. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Não larga isso, amados. Nosso padrão é o céu, verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual Jesus Cristo transformará este corpo de humilhação, de morte, corruptível, de doença, de dores, para ser igual, verso 21, igual ao seu corpo da sua glória, um corpo com outro nível de energia, ressuscitado, incorruptível. Um corpo que não adoece, que não chora, que não sente dores. Acabou, uma nova dimensão, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e minha coroa vocês são. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Sim, amados, a nossa pátria é os céus. Vamos viver o padrão do céu. Vamos viver o padrão de Jesus que desceu de lá e trouxe o evangelho para nós. Por que eu venho? Por que eu tenho que me conformar com as coisas da terra e viver em função do meu ventre, só dos meus apetites carnais, doentios e perversos? Não, amados. Isso é carne, é circuncisão na carne. São ritos, são religiões, são batismos de humanos. O verdadeiro batismo é no ser, é quando você é circuncidado no coração, adora a Deus em espírito que ressuscitou dos mortos, e você crer no poder da ressurreição, porque você conheceu Jesus numa íntima relação com Ele. Se entrega a Jesus, creia, beba dessa fonte todos os dias e cresça em Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. E Ele disse que nós somos cidadãos dos céus, então nós devemos buscar as coisas do alto, não daqui de baixo. Vamos orar? Deus, cura-nos, Pai. Cura a mim, cura os teus filhos e filhas nesse instante. Olha para nós neste lugar, neste momento de oração. Venha sobre nós aqui o teu reino. Faz aqui em nós a tua vontade. Incendeie-nos a alma e ajuda-nos a sermos cada vez mais parecidos contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a lermos a Tua palavra e bebermos e crescermos em sabedoria, em entendimento, em graça, em percepções. Ó Deus, servindo-Te de todo o coração no chão dessa terra. Ó Deus, e livra-nos de nos gloriarmos na carne. Nós queremos gloriar-nos em Cristo Jesus, aquele que se fez justiça para nós. Ó Deus, e nos trouxe para junto de Ti. Cura-nos nesse instante. Enche nossas casas de luz. Dê-nos uma semana abençoada, Pai, nesses dias. Livra-nos do homem mau, sanguinário. Guarda as nossas casas, nossos filhos, nossas famílias. Apressa a salvação dos nossos. E faz de cada um de nós, Pai, ó Deus, servos e servas cheios de amor. Verdadeiros parabolanes, homens e mulheres que se entregam a essa causa, ó Deus, em busca daqueles que estão em trevas, que estão em corrupção e em morte. Abençoe a nossa terra, abençoe as nossas vidas, supra as necessidades de cada um e renova-nos na alegria da salvação eterna em Cristo Jesus. É assim que nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.